Amém, glória a Deus. Vamos lá. Bom dia. Bem, gente, como foi falado, né? Para quem não me conhece, eu sou a Elvis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as experiências nas células, todo o trabalho. Eu creio que a grande maioria aqui está envolvida em uma célula, até quem não é da Igreja da Paz, mas é de uma igreja em célula. E falar de célula é algo que para mim é algo tão maravilhoso, sabe? Porque célula é algo tão poderoso na minha vida, é algo que faz parte da minha vida, não é algo que eu faço. É algo que faz parte realmente da minha vida. Então eu vou estar compartilhando nesse tempo com vocês algumas coisas que eu tenho feito, que tem sido algo bom para mim, que eu tenho visto o resultado. E assim como jovem também, e eu enfrento as mesmas lutas que todo mundo enfrenta. E eu vou tentar compartilhar, né, com vocês aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que eu tenho feito e que Deus tem abençoado. Amém? Então, queridos, para iniciar, eu gostaria que todos nós abríssemos nossas Bíblias, você que trouxe sua Bíblia no celular, em 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Essa passagem, para mim, ela fala tão forte, sabe? Vários momentos o Espírito Santo ele ministra isso. Eu acho que é algo que todos nós, como jovens, nós devemos pegar isso e colocar dentro do nosso coração. Porque aqui Paulo ele estava falando para o seu discípulo Timóteo: olha, você é jovem, Timóteo, mas que ninguém vai desprezar isso. Pelo fato de você ser jovem, que você não é capaz de fazer grandes coisas, de ser um exemplo para a igreja. Eu creio que nós, como jovens, podemos ser um referencial para as nações, amém? Eu creio que você, apesar de você pode ser ainda adolescente, mas se você for uma referência na palavra, meditar na palavra, buscar, você ser uma referência no amor, no trato, na fé, eu creio que os seus familiares até mais velhos que você, eles vão olhar para a sua vida e eles vão ver Jesus em você, amém? Queridos, eu vou iniciar falando um pouquinho de como tudo isso começou, né? Eu sou o grande exemplo de que acampamento dá certo, porque eu converti há alguns anos atrás e eu era aquela pessoa que eu estava na igreja, mas a minha mentalidade, eu ainda não era uma nova criatura. Eu estava ali, mas muitas coisas eu não concordava com romance real, muitas situações. Então eu estava inserida numa igreja, mas Cristo ainda não reinava dentro de mim. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu sempre falo para as pessoas que estão perto de mim, que no acampamento de 2010, né, eu lembro que foi o acampamento do pastor Paulo e da pastora Rebeca. Foi quando Deus, assim, balançou com a minha estrutura de uma forma que eu, assim, falei assim, nossa, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso voltar, né, e realinhar aquilo que Deus quer para mim. E eu lembro que eu saí desse lugar decidida a viver uma vida diferente. E eu falei assim, não importa o que eu vou ter que abrir mão a partir de hoje, mas eu quero viver diferente. Eu senti naquele acampamento um chamado tão forte, algo tão forte da parte de Deus, algo tão poderoso, que eu falei, nossa, eu quero me envolver na célula, eu quero discipular, eu quero fazer algo para Deus, eu não quero mais viver essa vida dessa forma. E eu fui para minha casa e as coisas não mudam de uma hora para outra. Mas eu fui me dedicando, eu fui entregando a minha vida, eu queria ser mais disponível ao ensinamento, que isso é muito importante, nós estarmos com o nosso coração disponível, porque por mais que eu não compreenda algo, mas se eu tenho um coração ensinável, o Espírito Santo ele começa a trabalhar, e o Espírito Santo começa a me convencer, a convencer a todos nós, né? O trabalho não é do nosso discipulador, não é do nosso líder, por mais que ele fale, mas é o Espírito Santo, mas nós temos que estar disponível a ouvir a voz da nossa liderança. E aí foi um processo, eu fui
me envolvendo, crescendo, e eu fui me tornando líder de célula, supervisora de setor, supervisora de área. E eu, assim, quando eu era supervisora de área, para mim eu já estava legal. Para mim, se eu ficasse como supervisora, eu já estava tão apaixonada por aquilo que eu estava fazendo. E quando o crescimento veio e eu falei assim, quando falaram para mim que eu ia ser supervisora de distrito, eu falei assim, nossa, Deus, como é que o Senhor consegue confiar tanto em mim? Sabe, a pergunta que eu faço para Deus diariamente, Senhor, como é que o Senhor confia tanto em mim? Eu falo, Deus, eu quero honrar aquilo que o Senhor confia em mim. Sabe, algo, queridos, que bate no meu coração é falar para Deus assim, eu não quero, Senhor, desprezar a confiança que o Senhor tem depositado em mim. Eu sei que a minha liderança tem confiado em mim, mas eu sei também que principalmente Jesus confia em mim. E eu falei, eu não quero desprezar isso que o Senhor tem tanto confiado através da minha liderança na minha vida. E a gente sabe que quando a gente começa, né, a crescer um nível, talvez aqui muitos são supervisores de setor, de área, distrito, líder de célula, talvez você é um membro, mas nessa manhã eu quero te desafiar que Deus tem coisas grandes para a sua vida, amém? Deus, Ele quer usar a sua vida, o seu testemunho, para mudar a vida de muitas pessoas que estão no mundo e que elas precisam de alguém como você. Porque o sal, quando ele está junto lá no saleiro, ele não faz diferença nenhuma. Mas se você tempera uma comida, o sal, ele faz toda a diferença. E o Senhor está preparando essa geração para temperar o mundo com o amor de Cristo. Amém? Então, algo assim que eu sempre gosto assim de perguntar e de perguntar para as pessoas, que eu acho que deve, por que nós fazemos algo para Deus? Por que você lidera a sua célula semanalmente? Às vezes entristece tanto o meu coração quando eu vejo que alguém faz a célula por uma obrigação. Hoje é quarta, hoje é sábado e é dia de célula. E eu vou lá fazer algo e eu vejo assim, quando eu sempre falo para os meus liderados, principalmente quando são líderes de células de criança, você pode marcar a vida dessas crianças. Às vezes as células de crianças na ponte, aquelas crianças a semana toda, elas às vezes só ouvem palavrões, xingamentos, maldições, são amaldiçoadas pelos próprios pais. E aquela hora, uma vez por semana, é um momento que elas conseguem sentir o amor de Deus. Então aquilo que nós fazemos para Deus, queridos, talvez você ache que você não está fazendo nada, mas é tão importante, sabe? É tão maravilhoso. Então, aquilo que Deus colocou no seu coração, saiba por que você tem feito. Saiba por que você está fazendo algo, por que você está envolvido no ministério. Porque, querido, se a resposta não for por amor a Jesus, nós temos que rever os nossos conceitos. Porque se for porque eu quero agradar a minha liderança, eu não vou longe. Se for porque eu gosto do mover, eu não vou longe. Mas quando é por amor a Jesus, porque eu sei que um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, eu vou ajudar muito a subir com Ele, amém? Glória a Deus. Então eu vou compartilhar algumas coisas que têm acontecido no nosso distrito, que nós temos feito e que tem dado muito resultado. Então eu creio que todos aqui sabem todas essas coisas, vocês são tão demais, têm feito coisas tão maravilhosas. Eu creio que se muitas pessoas viessem aqui, nós iríamos aprender tantas coisas. Mas eu coloquei o primeiro ponto, que é comunhão. Né? No nosso distrito, assim, nós fazemos muita comunhão, não só entre os jovens, mas envolvendo todas as pessoas, os casais, todas as famílias. E eu lembro assim que uma época estava assim meio mais ou menos e não tinha muita comunhão nas células, e o nosso pastor de rede, o pastor Mário, começou a desafiar, gente, vamos fazer comunhão, vamos fazer comunhão. E eu sou aquela pessoa assim, que se eu for desafiada, eu guardo, eu falo assim, eu vou aplicar. E eu comecei a desafiar, eu falei, gente, vamos fazer comunhão nas nossas células, no nosso setor, na nossa área. E a gente começou a mover, e eu comecei a ver a diferença. Por exemplo, para você integrar alguém que está chegando na igreja, você precisa estar em comunhão. Porque muita gente tem a mentalidade, ser crente é uma coisa muito chata. Eu vou ser crente, agora eu tenho que ir para a igreja, eu não tenho mais amigos, eu não vou mais me divertir. Você pode pegar a sua célula
negócio de jovens, ir pro cinema um dia, não no dia da célula, né? Mas você pega e vai pro cinema, você tem que estar com as pessoas. Você não... na minha célula ninguém tem dinheiro para ir pro cinema. Pega eles, vai fazer um piquenique lá na praça, né? Faça algo, mas não dê desculpa para não estar com as pessoas. Algo que começava a me incomodar, eu falava assim, nossa, se essas pessoas, onde elas estão quando elas não estão? No domingo na igreja e no dia da célula. E principalmente quando chega as férias, eu me desespero. Eu falo para os líderes, eu falo, gente, bora estar junto com os jovens, com os adolescentes, porque em algum lugar eles vão estar. E nós temos que ser assim, espertos para alcançar as pessoas, para consolidar as pessoas. Então esteja com as pessoas. Aquela comunhão, não uma coisa chata, mas uma coisa de alegria, sabe? Algo assim que você também vai estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Que você, muitas das vezes, quando nós somos cheios de Deus, a gente não precisa abrir a Bíblia e pregar para aquela pessoa. Mas as nossas atitudes, elas começam a falar. E aquela pessoa que está chegando, ela começa a ser edificada. Eu lembro que algumas vezes a gente ia lá para casa e depois do culto, e muitas vezes eu estava muito cansada, mas alguns jovens a gente não tinha dinheiro para comprar pizza, para nada, e a gente se juntava e comprava um monte de ovo, mas era muito ovo. Muito ovo. E nossa, e tinha domingo que eu vinha de 3 cultos de celebração, eu estava muito cansada. Mas eu falava assim, nossa, mas é necessário, porque precisa haver a consolidação dessas pessoas. E a gente começou a integrar e a vir pessoas novas, não só sempre as mesmas, mas o desafio é você trazer aquele que está chegando, é você trazer o Natanael, o Gé, e você consolidar. Isso começa a ser algo tão assim forte, que um outro grupo já vai fazendo com outras pessoas, e muitas pessoas elas têm sido consolidadas. E é interessante que a gente fez isso vários domingos, e depois algumas pessoas já começaram a fazer nas suas casas, e nem iam mais para minha casa, só que isso não me deixava triste, porque eu sabia que pessoas estavam fazendo em outros lugares, e aquilo que era a intenção, ela tinha estava crescendo e estava alcançando outras pessoas. Então a comunhão na célula, sabe? Faça-se algo tão especial. Eu lembro quando eu converti lá em Santarém, na primeira semana de convertida, não entendia nada. Eu lembro que foi lá alguém, que eu nem sei mais quem é, nem lembro se era supervisor, e me convidou para uma comunhão no domingo. E eu cheguei numa casa, era cedo, 8 horas da manhã, e estava um monte de gente que eu não conhecia, e todo mundo foi lá e conversou comigo. Então isso vai ajudando a gente a integrar. Eu vejo assim, muitos jovens saem da igreja porque não tem nada, assim, às vezes o líder, ele só quer ficar ali naquela panelinha dele e não integra as novas pessoas, sabe? A sua panela tem que ser uma panela grande, para você integrar, para você juntar outras pessoas e para você ir ajudando elas a se firmarem em Jesus. Saiba que nós vivemos com um propósito, amém? Outro ponto é acreditar na equipe que está com você. Né? Você que é supervisor de setor para cima, é algo muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente vai pegar um liderado pronto. O meu liderado aqui é uma bênção, todos aqui do meu setor, mas às vezes vão ter aquelas pessoas que você vai precisar trabalhar, mas você vai descartar. Não, esse aqui não serve, dá muito trabalho, não está entregando relatório, tem semana que não faz a célula. Não, se Deus colocou você para supervisionar aquela pessoa, aquela célula, é porque Ele vê que você tem capacidade. Então você vai treinar essa pessoa, você vai ajudá-la. Algo que é uma frase assim que as minhas discípulas sabem, que eu carrego comigo e eu me vigio muito para que ela aconteça na minha vida. É algo bem interessante, diz assim: corrija no particular e elogie no público. Sempre isso funciona. Se você quer corrigir alguém, nunca na frente das pessoas, porque senão você vai perder aquela pessoa. Você pode falar às vezes coisas duras, mas no particular. No público você vai elogiar, você vai falar coisas legais, que aquela pessoa é uma bênção. O meu pastor falou um monte de coisa legal de mim aqui, que estava no público. Então você vai elogiar na frente das pessoas. E se algo for para ser tratado, vai ser só você e ele. Assim na sua célula. Tem
Tem gente que fala assim, na minha célula não tem ninguém. Ninguém, esse pessoal não quer nada. Esses jovens queridos, se Deus colocou, tem. Ele quer te ajudar a você incentivar. Eu creio que o líder de célula que tem visão, ele trouxe muitas pessoas para o acampamento, amém? Creio que as pessoas jovens da sua célula estão aqui, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai falar grandemente. Então não espere uma equipe preparada. Eu queria que fosse do meu setor, fulano de tal e tal, porque ele é tão inteligente, porque ele sabe tantas coisas. Olha como você... Não, você pode, a partir do que você tem, daquilo que Deus te deu, você pode fazer grandes coisas e uma equipe maravilhosa. Outro ponto que tem feito diferença, porque eu sou jovem, né? Muito jovem ainda, muito mesmo. Então, algo que tem feito diferença. E quando eu comecei a supervisionar a área, distrito, eu me deparava com pessoas mais velhas que eu, que tinham idade para ser, às vezes, meus pais, pessoas casadas. Então, eu falei assim, nossa, eu tenho que me adaptar a essas pessoas. Eu tenho que estar junto com elas. Então, eu comecei a estar mesmo, a visitá-las, a estar com elas, a conversar. E é interessante que quem me conhece, eu tenho uma personalidade bem divertida. Eu não sou séria, tem gente que pensa. Mas eu sou bem... E com as pessoas, eu não vou perder minha personalidade. Mas, claro, cada tipo de pessoas nós temos que nos adaptar, principalmente nós que somos jovens, né? Mas, assim, eu fui criando um relacionamento tão forte que eu brinco com porque as minhas duas líderes diárias são senhoras, uma é minha mãe e outra é a irmã Hilda. E eu tenho muitas senhoras que são líderes no distrito. E eu brinco com elas, falo minhas velhinhas e tal. E a gente vai, assim, tendo uma afinidade. Porque aquilo que Deus for te dando, que talvez você é jovem, mas vai aparecer lá uma pessoa mais madura na sua célula. Você vai mandar ela, olha, não, vai para outra célula. Não, porque aqui só tem... Não, quem Deus colocar diante de você é para você cuidar. E eu lembro, assim, que eu ia na casa das pessoas... Gasto muito tempo estando com elas mesmo, visitando. Então, é algo que não é pesado. Por quê? Como eu falei no início, eu entendo por que eu faço o que eu faço. Porque é por amor a Jesus. Então, quando a gente sabe que é por amor, não há preguiça, não há cansaço, não há nada que impeça eu de fazer. Muitas vezes a pessoa tem uma célula e ela fala, ai, tá tão pesado, eu não dou conta, eu não vou reunir essa semana porque tem trabalho da faculdade, tem tanta coisa. Outra coisa, eu já fiz faculdade, eu trabalho, eu estudo e eu não dou desculpa para o reino de Deus para dizer que eu não faço algo porque a faculdade não deixa. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. Deus, ele nos dá um tempo. Será que se Deus não quisesse que chamasse você, ele ia permitir que você viesse para essa igreja com essa visão em célula? Claro que não, ele ia te colocar em outro lugar. Mas se você está aqui, porque Deus confia em você. E a Bíblia fala que nós jovens, nós somos fortes. Amém? Então, assim, que você possa viver a sua juventude da melhor maneira, sabe? Às vezes, você está na sua faculdade, você tem que ser o melhor aluno, as melhores notas. Nós temos que ser os primeiros lugares no concurso público. Então, nós vamos fazer a diferença onde nós estivermos. Mas algo não quer anular outro. Porque eu estou envolvido aqui no meu estudo, eu não vou me envolver na célula. Por que não? Né? Você pode se envolver, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus que está em você, amém? Tem horas que eu falo assim, mas não é eu, é o Espírito Santo, então eu vou conseguir. Talvez sozinha, pela minha própria força, eu não iria realmente conseguir, mas o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos capacitando, ele vai te dando estratégia, sabedoria. Então nunca fale, está tão pesado. Entregue para Deus. Quantas vezes eu já orei, já coloquei na presença de Deus, Senhor, foi o Senhor que me chamou, então o Senhor vai me ajudar. Então coloque na presença
presença de Deus, sabe? Mas não desista, não abra mão. Queridos, uma célula é algo tão maravilhoso. Você imagina que você pode mudar a vida de uma pessoa e você estando ali semanalmente, você pode colocar a palavra do Evangelho e essa pessoa, ela vai estar no céu com você? Então, às vezes, a gente vê o imediato, a gente vê o momento, mas nós temos que olhar para o futuro. O futuro são as pessoas que nós vamos levar para Cristo. Se eu olhar para o imediato, muitas coisas a gente vai parar de fazer, porque é algo a longo tempo, e eu creio que nós vamos crescer muito, porque o Senhor tem levantado uma geração que vai fazer a diferença onde estiver, amém? Glória a Deus, o Senhor, Ele conta conosco, querido. O Senhor, Ele conta com cada um de nós. E às vezes eu fico orando e falando com Deus, Pai, levanta novas pessoas, levanta jovens, sabe? O jovem, ele tem muito mais tempo. Eu vejo eu quase não paro na minha casa, né? Eu tenho tempo para ir, para fazer muitas coisas, que eu vejo que a minha mãe já tem um tempo menor que eu. Então eu vou, eu chego, nem todo dia eu faço comida. Eu sei, mas eu não faço. Mas eu sei. Por quê? Porque o meu tempo está para o Senhor. Então, nessa época que você é solteiro, que você é jovem, dedique seu tempo para estudar muito, para estar envolvido no reino, nas coisas do Senhor. Às vezes eu vejo jovens que ele é tão desanimado. Eu estou tão cansado, é só tuchina. É verdade. É os jovens que é amarelo, acorda meio-dia e não quer saber estudar. E não se dedica. Sabe, é um desânimo, é uma coisa assim, queridos, nós temos que reagir, amém? Deus conta com a gente. Será que o exército que Deus tem chamado é uma coisa desanimada? Não, pare de dar desculpa para os seus pais. Eu quero saber qual é o seu resultado do Enem, quantos passaram, né? Eu estou só esperando para ver minhas discípulas, quantos nomes eu vou ver lá. Glória a Deus. Então nós temos que ser, sabe, cheios do Espírito Santo. Não, eu vou acordar cedo, eu vou visitar um membro da minha célula. Se o tempo que eu tenho é 2 horas por dia, eu vou fazer um discipulado, depois eu vou para a faculdade, depois eu vou trabalhar. Queridos, esse é o tempo. Quando a gente for velho, a gente só vai tomar remédio e ficar em casa. Então é agora que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus. Então eu não aceito jovens saudáveis que dão desculpa. E às vezes eu vejo muitos jovens, às vezes eu acordo de madrugada e eu vejo lá 3 horas da manhã online. Às vezes eu mando, oi, bora dormir. Aí quando é meio-dia, tá acordando, aí claro que não tem tempo para programar a célula, claro que não tem tempo para estudar. Então, querido, você tem que focar em algo agora, amém? Então agora é o tempo de você semear. Você vai semear nos seus estudos, você vai semear no seu ministério, mas vai chegar um tempo que você vai colher. E vai ser o tempo da colheita, você nem vai lembrar do sofrimento que você passou quando você estava semeando. Então eu quero, sabe, que nós possamos sair desse acampamento desafiados mesmo, a ser o melhor de Deus, a viver o melhor de Deus na nossa vida. O melhor de Deus, querido, não é a gente estar ali todo, parece aprisionado por Satanás. E tem tantos jovens com tantos talentos que o inimigo não está permitindo que Deus use como Deus quer. Então, sabe, rompa no seu ministério, rompa na sua vida, sabe? Vocês têm o melhor tempo, o tempo é agora. É agora que o Senhor quer que você possa fazer grandes coisas na sua vida. Não espere você casar e você olhar assim, poxa, quando eu era jovem, eu podia ter feito isso. Não fiz. Podia ter feito aquilo, não fiz. Não, você tem que fazer tudo quanto agora. Depois você só vai fazer outras coisas que os casados fazem com o seu cônjuge, outras coisas de casado no seu ministério. Mas agora é um tempo de você viver a sua juventude. Quando eu olho para os discípulos, eu fico, nossa, eles eram jovens. E olha coisas grandes, eu estou em crise. Eu falo, Senhor, eu quero viver coisas grandes. Porque o Senhor falou que coisas maiores nós
nós faríamos. E às vezes a gente está contente com a nossa célula, que faz anos que não multiplica. E às vezes, cadê as coisas grandes que a Bíblia fala? Então vamos se levantar com uma geração que vai viver o sobrenatural. Amém? Outro ponto muito importante que tem me ajudado bastante no meu ministério é um discipulado profundo. Fale, discipulado profundo. Porque tem um discipulado, mas tem o profundo, né? Eu só vou romper um nível maior quando eu tiver um discipulado profundo. Isso não depende do meu discipulador. Não depende de Deus, depende de mim, em eu ser transparente. Né, eu vejo o diabo acabando com o ministério de muitos jovens por falta de transparência. Né? Jovens assim que têm, às vezes, um potencial muito grande, mas pelo fato de não serem transparentes, o inimigo tem bloqueado. Então, quando nós somos transparentes, queridos, há uma unção, há uma bênção sobre nossas vidas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente. Até o que eu sonho, eu conto para o meu discipulador. Porque às vezes você sonhou com alguém e eu falei assim, olha, eu sonhei com fulano e a gente pegou na mão, não sei. E eu conto. Eu conto. Então, porque... E eu conto e aquilo, sabe, acaba, sai. Mas eu fico, cara, se eu não contasse, o diabo já ia pegar aquilo, ia começar e tal, e eu ia acabar gostando do menino. E se um dia, sem querer, ele esbarrasse na minha mão, eita, né? Então, nós temos que ser transparentes. Chegue e fale, olha, nós como discipuladores, a gente sabe, ninguém é perfeito. Então, eu falei, olha, minha vida tá assim, tá mais ou menos. Às vezes, fala assim, você tá buscando a Deus? Aham, tô. Quantos minutos está orando? Aí você fica, meu Deus. Fala, olha, eu não tô orando nada. De verdade, a semana, ó, foi. Então, a pessoa vai te ajudar. Olha, eu preciso de ajuda nessa área aqui. Olha, eu não estou conseguindo vencer. Estou gostando de alguém mesmo. E me mandou mensagem no WhatsApp. Então, se nós não formos transparentes, querido, uma hora a casa cai. Né? Uma hora o diabo vai envergonhar. Aí você falou logo transparente. Olha que... a minha discipuladora não pega no meu celular, mas... A hora que ela quiser pegar, ela pode pegar e ela vai ver. Agora que eu nem tenho, né? Mas, a hora que ela quiser ver, ela pode ver meu celular, porque não há algo que eu possa me envergonhar ali. Então, se tiver algo que eu não... Ai, tem gente que a gente não pode pegar no celular. Chega, o coração acelera. Então... Você tem que ser transparente, sabe? Para a gente ser ajudado. E quanto maior o nível que você for crescendo, líder de célula, supervisor de setor, querido, mais cilado o diabo vai querer jogar para você. Então, sabe, seja transparente. Vier um pensamento na sua mente, compartilhe. Fala, olha, ore comigo, eu preciso de ajuda nessa área. O Senhor, Ele escolheu 12 pessoas para quê? Para que Ele possa ajudar. Os discípulos não eram perfeitos quando o Senhor Jesus escolheu, mas eles estavam ali diariamente, e o Senhor foi podendo moldar o caráter, ajudando a cada um deles. Então, queridos, algo que eu quero falar com você. Se teve algo, talvez, você teve já um início no ministério, na sua célula, ou talvez você até está liderando uma célula nesse momento, só que você sabe que você poderia estar fazendo melhor. É interessante quando a gente sabe, poxa, eu poderia estar fazendo melhor, eu não estou dando o meu melhor. E, queridos, o Senhor Jesus, eu creio que Ele merece o nosso melhor, sabe? Ele merece nossa célula com qualidade, Ele merece que a gente se doe mais. Então, se você hoje, fazendo uma análise, poxa, eu não estou fazendo o meu melhor ali, aquelas pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não estou ainda rompendo. Queridos, hoje é um tempo da gente fazer uma nova aliança com o Senhor no nosso chamado, no nosso ministério. Hoje é um tempo, talvez você já teve um ministério, você já foi alguém tão usado por Deus, sempre é um tempo de recomeço. Eu creio em um Deus, queridos, que é o Deus do recomeço. Sabe, é interessante que Deus, Ele não nos condena e fala assim, vai para lá,
falar, você não serve mais para mim. Não, ele pega aquele que ninguém dava nada e ele faz grandes homens de Deus. E esse é o Deus que eu creio, sabe? O Deus que me escolheu, mesmo eu tendo tantos defeitos, que a cada dia tem me aperfeiçoado, que a cada dia tem me ajudado. Então esse Deus, ele escolheu a cada um de nós. Então que nós possamos hoje, eu vou dar uma oportunidade de cada um de nós fazer uma aliança com o Senhor. Sabe, às vezes a gente não sabe a importância do discipulado. Eu já vi tantas pessoas terem a vida transformada. Sabe, é interessante quando a gente está na igreja, as pessoas que estão chegando, elas olham para a gente de uma forma diferente. Elas se espelham em nós. Então que a gente possa, isso possa gerar um temor. Sabe, eu tenho um temor tão grande no meu coração, eu falo assim, eu nunca quero envergonhar a tua palavra. Eu nunca quero envergonhar o Senhor. Porque às vezes, querido, quando nós pecamos, nós não estamos nos envergonhando somente. Nós estamos envergonhando a palavra de Deus. E eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me mantenha firme, porque eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não quero que alguém se afaste de ti por um mau testemunho meu. Então que nós possamos, a cada dia, realmente, sabe, ter essa convicção. Você que já lidera, você que já tem discípulos, tenha convicção. O Senhor, ele não quer pessoas de emoção. Eu estou no mover, eu estou aqui, está tão bom e agora eu quero ser líder de célula. Ele escolhe uma geração que tem convicção. Porque quando eu tenho convicção do que eu quero, pode vir o que vier, que eu não vou perder o foco. Pode vir a pressão na faculdade, pode vir a pressão nos amigos, pode vir a pressão da minha família, pode vir a menina, o menino mais lindo do mundo, que eu não vou perder o foco, porque eu tenho uma convicção naquele que me chamou e eu sei para onde ele quer me levar, amém? Eu quero te convidar, querido, a ficar em pé. Eu quero te convidar nesse momento que você possa fechar os seus olhos e você possa olhar para dentro de você, sabe? Falar assim, veja como você tem feito, de que forma você tem levado o seu ministério, sabe? Eu creio, queridos, que você que está aqui, que já lidera, que tem pessoas na sua cobertura, Deus, ele confia em você. Deus, ele conta com você. O Rei da Glória, você já imaginou isso? O Rei da Glória, ele conta com você. O Senhor, ele vai voltar, mas ele conta com um exército poderoso para ajudá-lo nesse trabalho. E nós temos a honra, o privilégio de sermos alistados nesse exército. Se você talvez ainda não entrou de cabeça, querido, faça uma aliança com o Senhor hoje. Faça uma decisão. Feche seus olhos, queridos. Espírito Santo, nós agora